Senhores deputados, eu pedia que pudessem tomar os vossos lugares, por favor. Despedindo uma vez mais da APTAD e agradecendo a presença. Senhores deputados, pedia então que criássemos condições. Eu gostava de dar as boas-vindas nesta última audiência da ANIECA ao Dr. António Reis e ao Dr. Miguel Soares, respectivamente Presidente da Direção e Diretor desta instituição. Vamos usar uma grelha F, isso corresponde no fundo na prática a uma coisa muito simples, têm 10 minutos para uma intervenção inicial, têm depois os senhores deputados de forma sequencial 3 minutos cada um e no final têm 10 minutos para uma intervenção. Eu tentarei usar da tolerância possível, sendo que nós hoje tivemos 3 audições, começámos com a Secretária de Estado da Mobilidade e tivemos a APTAD, mas não haverá nenhuma limitação face ao que está previsto. Se houver mais coisas a dizer na última intervenção, tentarei ter a maior tolerância possível. Também. Portanto, faça a favor, Sr. Presidente, por 10 minutos para a exposição do assunto. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Srs. Deputados, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer efetivamente a celeridade com que esta audiência foi marcada. E para nós é importante percebermos desse cuidado e iria fazer uma breve história, já o remetemos. Portanto, nós fomos surpreendidos com um projeto de lei que altera a Lei 14 de 2014 sobre a matéria do ensino de condução acompanhada pelo tutor, sendo que a condução acompanhada, quando devidamente regulada, para nós, contribui para uma aprendizagem segura e progressiva. No entanto, o projeto de lei em nada vem melhorar o existente, antes, pelo contrário, prejudicar, porque o existente não tem tido uma adesão conveniente no que diz o preâmbulo do documento e era preciso melhorá-lo. Não é desta forma. Esta forma virá a prejudicar grandemente, portanto, a segurança rodoviária em que estamos envolvidos, inclusive põe em risco a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária ainda não aprovada, irá aumentar, na nossa opinião, o número de atropelamentos com vítimas mortais dentro do espaço urbano, fala numa tendência da União Europeia em incentivar regimes de condução acompanhada, condução acompanhada ou formação de condutores acompanhada são coisas diferentes, completamente diferentes. Houve aqui um erro de interpretação, na nossa opinião, porque o que a diretiva comunitária fala, sim, em condução acompanhada. Ou seja, a publicar em novembro, conforme se espera, esse documento irá permitir que um indivíduo ou um candidato a condutor aos 17 anos possa conduzir e possa receber aquilo que é importante, que é a experiência de acompanhado por outro condutor até aos 18 anos, mesmo assim com restrições. Vamos dar o exemplo. Hoje, no interior, aos 17 anos, não é possível tirar a carta de condução. Com a diretiva vai ser possível. E quando ele se deslocar para o Porto, para Lisboa, para Coimbra, ou seja, já ganhou uma experiência com o pai, com a mãe, com o familiar direto. Essa sim é a condução acompanhada. Aquilo que se pretende colocar neste momento é, no nosso ponto de vista, um erro. Porquê? O que é que o novo projeto de lei traz? Traz a possibilidade de qualquer condutor que esteja habilitado com a carta de condução possa dar formação acompanhada a um candidato. Senhores deputados, o que nós vimos aqui fazer é, efetivamente, dentro das vossas competências da Comissão de Infraestruturas e dentro do vosso plano de atividades, solicitar, conforme já fizemos com outros contactos oficiais, nomeadamente com a ANSR e outros, e que trazemos já hoje uma situação diferente, que foi a reação positiva da imprensa ao nosso apelo, e aqui queremos transmitir, portanto, aos senhores deputados. Na nossa opinião, precisamos da vossa intervenção junto do Governo, no enquadramento dos vossos planos de atividade do segundo pilar, ou seja, escrutínio e fiscalização da ação do Governo, acompanhamento da atividade das entidades administrativas e para fora, que não preciso, porque os senhores sabem isto, não vou estar aqui a repetir, e efetivamente também no vosso plano de atividades, que vai focar esta situação e poderá fazer repensar o autor do projeto
que isto não pode, de forma alguma, funcionar. Porquê? Porque não define concretamente qual é o momento para a propositura a exame, para a pessoa dar neste projeto 4 horas. Ou seja, na prática, diz que um qualquer indivíduo vai à escola de condução com 12 horas de condução e vai para a rua. Felizmente, houve candidatos a condutores que foram entrevistados e disseram: não, eu não sou capaz, eu não vou. E, felizmente, também o sentido humorístico funcionou. Recordo, e peço para verem, se tiverem essa oportunidade, os senhores têm muito tempo, também um spot da rádio comercial em que foca totalmente esta situação com sentido de humor. Portanto, entendemos que isto só deve ser utilizado para novo reajustamento, depois de sair a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, depois de publicarem a diretiva comunitária, que, refiro mais uma vez, não fala de maneira alguma em formação acompanhada, mas fala sim em condução acompanhada. São coisas diferentes. Por alguma razão também podemos esclarecer que, quanto à formação acompanhada, a Noruega alterou recentemente por razões tecnológicas. Não se pode fazer condução acompanhada porque não existe um meio chamado travando de mão, travado de estacionamento ao alcance do instrutor, neste caso, mas no caso em apreço, ao alcance do formador. Portanto, o travão de mão em si, que poderia ser um meio, está colocado ou no painel de instrumentos do condutor ou ao lado, mecanicamente. Portanto, não existe. Perante uma situação destas e dado a possibilidade de grande aumento da sinistralidade, a Noruega, que praticava, recuou, está a fazer. Depois temos outros exemplos pela Europa fora. A condução acompanhada em França exige 15.000 horas. A Bélgica também a quantidade. Em Portugal, com uma sinistralidade que felizmente está estagnada, em que podemos contabilizar 60 mortes por 1 milhão de habitantes. Ao contrário do que parece aqui ser um exemplo vindo dos Estados Unidos, este projeto, em que eles têm atualmente 122 mortes por milhão de habitantes, mas, enfim, a distribuição, a demografia dos Estados Unidos não tem nada a ver connosco, mas isto parece um exemplo dos Estados Unidos e que se pretende aplicar em Portugal. Estamos exatamente preocupados com o aumento da sinistralidade. Depois, essa mesma formação vai para um possível formador não remunerado. Questionamos onde é que há fiscalização para essa situação de não remunerado. Qualquer indivíduo pode passar os recibos com outra atividade sobre isso. Poderá haver uma economia paralela subterrânea e não quero de forma alguma aqui estar a fazer uma separação de oportunidades, mas preocupa-nos muito que haja indivíduos que possam conduzir em Portugal com uma carta de condução sem ter necessidade de a trocar, portanto não está devidamente monitorizada, e esse mesmo indivíduo possa vir a dar formação. Porque pode conduzir em Portugal sem carta de condução portuguesa. Pode-o fazer. Isso é extremamente preocupante. E não deixa de ser também preocupante que se reserve 4 horas depois para se propor a exame. Mas, afinal, quem são essas 4 horas? E coloca em causa toda a capacidade de decisão e capacidade técnica, quem é que pode propor? De acordo com a lei, quem tem que propor a exame, quem é o responsável por propor a exame, é o diretor da escola, sob proposta do instrutor. Agora temos a situação quando o formador entender que deve propor a exame e o diretor vai dizer não, ele ainda não está em condições. Afinal, qual é o vínculo de compromisso? Grande a questão. Depois temos uma outra situação. Não existe monitorização, ao contrário do que está para as escolas de condução, não existe monitorização para essas aulas dadas pelo formador, neste caso, tutor. Não existe. Ele vai registar, segundo o projeto, vai registar essas aulas numa plataforma que ainda há de ser criada. E a pergunta é esta: como é que os agentes de fiscalização poderão comprovar que esse indivíduo é mesmo tutor?
como é que os agentes de formação poderão estar a comprovar que esse mesmo indivíduo tem já 12 horas, o candidato a condutor tem 12 horas de formação, se, ao contrário do atual modelo, ele já nem sequer tem uma declaração da escola que completou isso. Portanto, há aqui uma série de incógnitas que poderão pôr em causa, e resumindo, a ANIECA não é contra, de forma alguma, a formação acompanhada. Entendemos é que ela tem que ter regras que garantem, acima de tudo, a sinistralidade, a quebra, a baixa da sinistralidade rodoviária, permita o ensino familiar. Entendemos isso como muito importante, que seja o pai ou alguém da família a participar, tal como faz no ensino secundário ou outros, a dar essa ajuda, mas desta forma não. Propusemos, Sr. Presidente, que fossem ouvidas algumas instituições, nomeadamente a ANSR, o IMT, mas dada a série de contactos que temos tido ultimamente, temos um nome a acrescentar para ouvir, que é o Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil. Muito importante ouvir, isto é consequência, enfim, da estratégia que seguimos, de ouvir as várias entidades e, portanto, não ocupo mais tempo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Sr. não me leva mal, às páginas tantas na sua intervenção disse que os deputados tinham muito tempo e pela forma educada, não deixe-me só dizer, pela forma educada como expôs e dedicada e pela sua intervenção pública, escrita e oral, sei que tem respeito pelo nosso trabalho e nós pelo seu. Infelizmente não temos o tempo que necessitávamos, mas a forma como usou o seu foi muito importante para esclarecer e o Presidente da Comissão toma também o compromisso de assumir como prioritário, porque algumas das coisas que descreveu são de facto muito alarmantes. Encontraremos dentro do nosso pouco tempo, o tempo necessário para dar atenção a este assunto que tão bem nos trouxe. Senhores deputados, eu dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, ao deputado Carlos Barbosa. Apelava a todos que cumprissem do tempo para podermos devolver ao Sr. Presidente depois também a simpatia de lhe dar tolerância para nos responder com a devida atenção. Sr. Deputado, faça favor, 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo novamente a si, Srs. Deputados, e à ANIECA, na qualidade do Sr. Presidente. A situação que nos trazem cá é realmente uma situação que temos que analisar com toda a ponderação, visto que o Sr. Presidente tocou aí realmente num ponto que, ou num dado, num número em específico, que é extremamente importante. Ou seja, nós temos uma média de 60 mortes por milhão. E mesmo assim estamos acima do que é executado, ou o que está a ser, neste momento, na União Europeia, quando a média é 45 mortes por milhão. E aqui demonstra que nós ainda estamos longe dos objetivos, que é as mortes zero até 2050, que estão a ser já praticadas, ou pelo menos existe, como falou e bem na Noruega, em que a Noruega tem uma média de 16 mortes por milhão, a Suécia 20 mortes por milhão. Ou seja, em contrapartida, nós mantemos-nos aqui em números mais elevados, olhando para países desenvolvidos como o nosso, e a própria tendência da mortalidade rodoviária da última década, no critério de percentagem, houve uma diminuição de 0,6% em comparação com outro tipo de países que diminuíram muito mais este tipo de percentagem, porque certamente criaram normas e condições para que houvesse realmente essa diminuição. E nós vemos depois os próprios gráficos da ANSR, em que vemos realmente as tendências são alarmantes, em que as sinistralidades e as próprias mortes, as vítimas mortais, continuam a ser extensas na própria estrada, e são vários pontos que nos preocupam, e tudo isto vem depois desaguar também num ponto onde os trouxe cá. Ou seja, esta possibilidade de os tutores poderem fazer um acompanhamento e em substituição das escolas não será, sabemos que é praticado no restante da Europa, mas também existem medidas restritas e são rígidas para que o próprio tutor possa fazer esse acompanhamento. E é assim que nós deveremos olhar para este tipo de projeto para que as coisas sejam feitas. E tudo isto num critério de complemento das escolas e não como substituição das escolas.
E nós sabemos muito bem que a própria formação que é executada para o âmbito da condução é extremamente importante e há vários fatores que ainda faltam no critério da preparação de quem vai para a própria estrada, como poderemos ir até ao ponto de os primeiros socorros, porque nós somos obrigados a prestar, ou pelo menos assim é nos ensinado, quando nós fazemos a formação, os primeiros socorros, ou pelo menos devemos salvaguardar essa circunstância. E nós sabemos muito bem que, por exemplo, isso não está estabelecido na própria formação. Irei terminar, Sr. Presidente. O que eu lhe pergunto é que tipo de medidas é que vocês acham que nós poderemos alargar aqui, e já falou que devemos também ouvir outro tipo de instituições para este tipo de projeto, fazermos aqui uma alteração de vida. Que mais é que nós podemos fazer para que realmente a sinistralidade em Portugal seja reduzida? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Barbosa. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Francisco Covelinhas Lopes, do Grupo Parlamentar do PSD. 3 minutos, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente, caros deputados, e agradecer ao Sr. Presidente da ANIECA a presença aqui. Congratular-nos porque nós estamos aqui, de facto, em presença de uma associação com uma enorme representatividade de um setor que é fundamental, naturalmente. Estamos aqui a falar de vidas humanas no final das contas. E também congratular-me por estarmos a ter esta discussão sabendo que são favoráveis à condução acompanhada, ou percebi e já tinha lido, são mais favoráveis a que se chame formação acompanhada ou ensino acompanhado. Dizer que seguramente as alterações pretendem que exista aqui um equilíbrio evidente entre, eu vou-lhe chamar, remover barreiras à existência de tutores desta condução acompanhada, em complementaridade, como já foi dito. Naturalmente, eu julgo que aqui não passa pela cabeça de ninguém que estejamos a tentar substituir aquilo que são as condições específicas das escolas de condução para dar formação nesta matéria, mas é este equilíbrio entre existirem eventualmente mais horas com tutores e garantir esse sim o objetivo final, a segurança rodoviária. Uma ou outra nota antes de lhe colocar algumas questões. Vi do vosso inquérito de 22 que existe, não esperava outra coisa, um elevado grau de confiança por parte de quem frequenta as escolas de condução naquilo que é o ensino por elas praticado. No âmbito desta discussão, não sei se lá tem alguma informação que implique o contrário, ou seja, que a existência de condução acompanhada não merece essa confiança por parte dos alunos. Falou-nos de algumas opiniões que tem, da sua interpretação da diretiva, mas eu julgo não estar enganado que está com a tutela a discutir eventual alteração a esta lei, o que nos deixa sossegados, porque seguramente tem um canal absolutamente direto. Dizem-nos também que não existem dados estatísticos que validem estas alterações no sentido de resultar numa aprendizagem mais eficaz. Eu coloco-lhe a primeira questão é se tem evidências do contrário. Seja em Portugal, se calhar será mais difícil porque não é uma prática muito corrente, seja noutros países que tenham conhecimento. E também lhe pergunto nesse sentido se conhece exemplos de sucesso, porque eles devem existir. Mais relevante ainda, na vossa linha de discussão, se existem exemplos de países em que os indicadores de segurança rodoviária tenham caído de forma significativa por usar esta modalidade. E termino dando-lhe nota que naturalmente consideramos as preocupações legítimas, mas gostava que comentasse o facto de se manterem aqui duas coisas que são fundamentais, que é as últimas 4 horas terão que ser feitas em ambiente de escola, e que no final, que aqui não se comentou, existirá sempre o exame final, o mesmo, se acha que ele necessita de alterações e se isto não dá garantias de que no final deste processo os alunos estarão aptos para uma condução em segurança nas estradas de Portugal. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, e com a simpática anuência do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e também da Iniciativa Liberal, eu passava a palavra ao Sr. Deputado Jorge Pinto, do Grupo Parlamentar do LIVRE.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também ao PS e à Iniciativa Liberal de deixarem-me passar à frente, porque, na verdade, por uma triste coincidência, vou reunir com familiares de pessoas que perderam familiares próximos vítimas de acidentes rodoviários. E é precisamente por aí que eu gostaria de começar. Sei que estamos todos, certamente todos os grupos parlamentares e os senhores também, alinhados na necessidade de fazer com que a segurança rodoviária seja a prioridade absoluta e que não haja nenhuma simplificação burocrática ou administrativa que ponha em causa esta segurança. Agradeço também os esclarecimentos, acho que ficou claro, insistiu nisso várias vezes, a diferença entre condução acompanhada, formação acompanhada, aquilo que acontece noutros países. Eu experienciei essa condução acompanhada na Bélgica, país onde vivi muitos anos e onde é uma realidade bastante frequente, na verdade, para com aqueles que estão a aprender a conduzir. Mas também não consigo deixar de referir que na estratégia europeia, visão 0-2030, portanto, para que deixemos de perder vidas nas estradas, a condução acompanhada não é apresentada como uma prioridade. Portanto, acho que é um dado também importante para trazer a debate. E sendo claro, eu acho que ela pode ser útil em algumas circunstâncias, acho que dependendo da realidade de cada um, dependendo também da disponibilidade familiar de cada um ou dos amigos para ter este tipo de condução, ela pode ser útil, mas não substitui de modo algum a formação adequada e, sobretudo, traz novos riscos que é preciso acautelar. E, no fundo, aquilo que eu gostaria de perguntar é, primeiro, a questão relacionada com a visão 0-2030, o senhor já referiu a essa questão da segurança, é como é que pode haver aqui ou não uma contradição entre esta visão de segurança e esta aposta, ou eventual aposta portuguesa na condução e ou formação acompanhada, se noutros países europeus há algum que os inspire, ou seja, se acha que Portugal já está, a situação legal já está como deve estar, ou se, por outro lado, podemos mudar, melhorar de alguma maneira, e se sim, em que direção. E, por fim, também, porque provavelmente já pensaram nisto, que soluções é que propõem ou consideram para garantir seguros acessíveis que cubram também os riscos de condução acompanhada, sem penalizar, evidentemente, as famílias, nomeadamente as famílias mais frágeis economicamente. Muito obrigado. Eu não vou ficar para a resposta, mas como é gravado, depois irei ter a oportunidade de ouvir. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Jorge. Sr. Deputado Jorge. Sr. Deputado Humberto Bertém, faça favor. 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Sr. Presidente da ANIECA e os demais senhoras e senhores deputados e dizer que o Partido Socialista acompanha as preocupações desta associação e a preocupação fundamental que todas as instituições democráticas é que a sinistralidade reduza significativamente e se a pudéssemos mesmo eliminar, essa seria certamente o desejo de todos nós para que, de facto, ninguém fosse vítima e sofresse pela tragédia de perder um familiar, um amigo, enfim, até nós próprios sermos vítimas da sinistralidade que, infelizmente, vai ocorrendo pelo país. E, por isso, acompanhamos todas as medidas que possam ser lançadas no sentido da redução efetiva da sinistralidade em Portugal e esta, enfim, proposta ou projeto de proposta de alteração das regras ligadas ao ensino da condução merecem, da nossa parte, um reparo. Sabemos que as escolas têm formação, os profissionais instrutores que dão o ensino de condução têm uma formação específica para que os alunos possam, de facto, conduzirem em condições suficientes de poderem estar na estrada sem causar perigo para os próprios e perigo alheio. E, por isso, enfim, há que acautelar nessa medida essa realidade e defendê-la. E, por isso, acreditamos que isso não pode ser posto em causa, sem prejuízo também de dizer, e creio que esta observação, no fundo, também corresponde àquilo que vai acontecendo na prática, que nós sabemos, quer antes, quer depois, de forma não legalizada, mas muitos alunos que saem das escolas de condução depois acabam por ter acompanhamento por familiares, por amigos, ou porque as aulas não foram suficientes, ou até por alguma, diria, inabilidade pessoal ou receio, até muitos dos casos, depois vão tendo este acompanhamento que não é também legalizado e importa, de facto, também acautelar essas situações, porque os carros estão na estrada, estão a circular conjuntamente com outros veículos e podem pôr em causa também a segurança dos demais.
E nessa medida eu creio que aqui já passaram 10 anos desde a última lei, há que alterar também, a sociedade vai mudando, é evolutiva, temos esta consciência todos crítica, diria que há que ter em conta os problemas da sinistralidade e todos os contributos que possamos dar são importantes. E a minha pergunta é o que é que a ANIECA, além daquilo que defende relativamente a esta alteração legislativa, propõe mais, mesmo naquilo que são as suas obrigações enquanto profissionais do setor, para melhorar os indicadores em Portugal para a redução da sinistralidade. Até porque sabemos que também podem fazer e podem dar aqui um contributo muito positivo para mostrar que também evoluíram no tempo e são capazes de trazer novas formas à sociedade, demonstrando qualidade no serviço que prestam e garantia de que o que fazem é bem feito e que devemos continuar a ir às escolas para que os nossos condutores tenham uma boa formação. Muito obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Angélica da Teresa tem a palavra. Peço desculpa pela troca da ordem, sei que não se importa, mas de qualquer forma queria fazer essa menção. 3 minutos, faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente os representantes da ANIECA e agradecer a vossa presença e o contributo técnico que trazem a este debate. A Iniciativa Liberal é favorável à existência de um regime de condução acompanhada, quando este é naturalmente bem regulado e quando não seja um incremento à sinistralidade rodoviária. Como o vosso parecer sublinha e bem, conduzir é uma atividade de risco elevado, com implicações na segurança rodoviária e, por isso, partilhamos de algumas das preocupações da ANIECA. Gostaríamos, por isso, de colocar algumas questões que, do ponto de vista liberal, são essenciais para equilibrar inovação e segurança que não pode, de forma alguma, deixar de existir. O vosso parecer aponta para a necessidade de o tutor ter formação ou atualização de conhecimentos. E gostaria de saber se consideram suficiente um módulo digital obrigatório sobre Código da Estrada e Segurança Rodoviária como critério mínimo ou não. Também, como modelo proposto, prevê que a condução acompanhada conte com um tempo mínimo de formação obrigatória. E gostaria de saber se consideram que isso representa um risco real para a qualidade da preparação dos novos condutores ou se seria aceitável do vosso ponto de vista que este tempo fosse limitado ou até sujeito à validação posteriormente por parte das escolas. Relativamente à responsabilidade de danos e ao papel das seguradoras, gostaria também de saber se consideram execuível o modelo de seguro proposto, se há experiências internacionais que a ANIECA considera mais equilibradas e replicáveis ao cenário português. E, finalmente, aceitando o princípio de que o ensino por tutor pode existir como uma forma de complemento, do vosso ponto de vista, que condições mínimas deveriam ser obrigatórias para garantir que o ensino por tutor não compromete efetivamente a qualidade da formação e da segurança rodoviária. Desde já, obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente, conforme tínhamos combinado, 10 minutos e a tolerância para aquilo que achar que é útil adicionar, para que todos possam ser respondidos e para que a sua mensagem fique também clara. Faça favor, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, dizer-lhe que se entendeu, peço desculpa, que entendeu que eu disse não tem tempo, confesso, deve haver... Eu queria até mais. Não, eu queria dizer que os senhores não têm tempo para eu estar aqui a contar a história toda. Portanto, se foi mal interpretado, peço imensa desculpa minha. Os senhores não têm tempo. Portanto, comecei com uma negativa, não deveria ser, com a frase negativa, portanto, e confirmo que estar aqui a contar a história toda não é possível e vou procurar esses últimos 10 minutos com uma dificuldade. Eu não consegui fixar o nome dos senhores deputados. Farei então a menção do parte do... Eu vou simplificar porque é mais fácil assim. O Sr. Deputado Carlos Barbosa, do Partido Chega, Sim. o Sr. Deputado Francisco Lopes, do Partido Social Democrata, Exatamente. o Sr. Deputado Humberto Brito, do Partido Socialista, o Sr. Deputado Jorge Pinto, do Livre, e a Sra. Deputada Angélica da Teresa, da Iniciativa Liberal. Não é fácil porque depois a esta hora já nós estamos numa velocidade muito rápida e, portanto, Angélica da Teresa. E ninguém leva a mal, que nós sabemos perfeitamente. E assim ficamos já apresentados para o futuro também. Deputado... Jorge Brito. Não, aqui. Humberto Brito. Não.
Primeiro não falou. Não, Humberto Brito, do Partido Socialista, e tinha falado de Jorge Pinto, do LIVRE. Bom, mas em primeiro lugar, se me permite, e usando os meus 10 minutos, eu quero também agradecer aqui a presença, embora não tenha intuído, do Sr. Deputado, que se a minha memória me está a traiçoar, porque nós nunca podemos esquecer o que é bom, Sr. Deputado Frederico Francisco, é ex-secretário de Estado, é ele, efetivamente, o grande impulsionador de um documento que se passou aqui, que é a lei, a Portaria 124. Muito obrigado por ter contribuído, não tinha tido essa oportunidade de o ter feito, porque a Portaria 124, que vem efetivamente a encaminhar a definir a formação de instrutores, que muito aqui se falou, ao fim de 10 anos, a ANECA está extremamente grato pelo grande forcing que fez e que era preciso. Muito obrigado por eu aproveitar esta oportunidade e muito obrigado pela sua força que teve no momento em que foi oportuno. Passando exatamente para as respostas, eu queria dizer, portanto, ao Sr. Deputado Carlos Barbosa que não existem estatísticas, ainda ontem estivemos na ANSR, não existem estatísticas específicas sobre esta problemática da formação de condução acompanhada. E não só não existe em Portugal, como não temos também na Europa alguns dados que se possam sustentar para isso. Portanto, os resultados que são obtidos para introduzir nas estatísticas, quer da GNR, quer da PSP, etc., e das próprias companhias de seguros, também estivemos ontem a falar sobre o problema do seguro, e vou aqui transmitir, portanto, ainda está fresco, sobre essa questão não há elementos estatísticos. O que existe, sim, são provas evidentes e que nós também já tomamos, e numa das questões que foi colocado, o que é que a ANECA pensa fazer para o futuro. Estamos a trabalhar muito a problemática dos motociclos, que isso também é uma das alterações que pretendemos para o futuro, que seja isso corrigido. Já está um pouco corrigido, mas que seja corrigido. Atualmente em Portugal não é preciso tirar a carta para conduzir motociclos. Isto que fique claro e, portanto, é verdade, foi aprovado no Parlamento a equivalência, conduz-se por equivalência por ter mais de 25 anos, depois vai fazer a prova para a categoria superior e depois que está numa segunda idade, a idade crítica, que é preciso apresentar uma boa máquina, compra-se uma moto sem ter sequer formação para isso. Está a ser corrigido e esse é um dos elementos que vão ser. Portanto, programa que falou muito bem, muito obrigado por este ponto, Sr. Deputado Carlos Barbosa. O programa atualmente do ensino da condução tem que ser totalmente revisado. Está descontextualizado da realidade portuguesa, conforme acabou de dizer. Quando nós obrigamos os nossos candidatos a exame de condução a ter que saber os limites e os pesos de um veículo pesado que ele não vai conduzir, algo está errado no reino da segurança rodoviária. Quando nós obrigamos os candidatos a saber regras de condução de motociclos, se eles depois não conduzem motociclos, algo está errado. Quando nós construímos testes de código que mais não é que uma sopa de letras e uma interpretação, algo está errado. E nós estamos a trabalhar para que alguém nos ouça. E é importante mudar o sistema de testes em Portugal. Nós não podemos concordar que, de uma forma positiva, com resultados positivos, responda-se a 30 perguntas, conforme foi no início dos anos 80, e depois possa ir e venha corrigir as outras. Isto, infelizmente, promove a fraude, que é outra coisa que é preciso estarmos atentos. Há cada vez mais fraudes nos exames teóricos. E, havendo fraude nos exames teóricos, há cada vez mais acidentes. E não há lei que penalize um indivíduo ir armadilhado, desculpem a expressão, mas vai munido com transmissão online para uma sala de código fazer o exame sem ter frequentado convenientemente as aulas, ou porque não sabe ler, ou outras coisas do género. Isto tem que ser alterado. Mas, em termos pedagógicos,
Temos que incluir os primeiros socorros como fase obrigatória. Solicitamos, na tal portaria, isto foi aceite, a formação específica para os instrutores sobre o suporte básico de vida para poder administrar. Isto já está na portaria 1/2024. Mas falta também uma outra situação. Exemplo que se passa na Europa que diminui a sinistralidade, que é interpretar a percepção de risco. Os nossos candidatos a condutor não sabem interpretar. Então é preciso ensinar a interpretar e, ao mesmo tempo, aumentar o número de questões, para não haver a tal questão, para respostas apenas de sim e não. Exemplo da Hungria, 80 questões e reage conforme vai em ambiente real de condução. Um erro em ambiente real de condução não dá hipótese de corrigir. Então, porque é que um teste de código dá hipótese de corrigir? Algo está mal no reino da condução. E, portanto, quanto aos programas, muito obrigado, mas é um desafio que colocamos também à Assembleia e à Comissão. É preciso corrigir quando, na nossa opinião, e estamos disponíveis para isso, quando sair a diretiva para transportar para cá, quando aprovarem a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária. Fazer destas peças soltas é o rei continuar nu. É um remendo. E estes remendos não ajudam. Absolutamente nada. Creio que respondi na medida do possível e, enfim, para quem não está habituado a estar aqui presente perante os ilustres deputados, mas penso que respondi. Quanto à questão colocada pelo PSD, pelo Sr. Deputado Francisco, portanto, muito obrigado. Acima de tudo, porque todas as vossas intervenções, até agora, enfim, dão um passo para hoje. Chegamos aqui e estamos praticamente todos interessados numa coisa. A sinistralidade tem que baixar. E, portanto, vamos ver como é que ela há de baixar. E não é com peças soltas destas. É com algumas atitudes. Perguntou se temos resultados das evidências do contrário. Não podemos ter resultados porque não fazem projetos com a qualidade que este aparenta querer ter, que não tem. E, portanto, este projeto que aqui está é nem mais nem menos que uma cópia do que acontece nos Estados Unidos, que, na nossa opinião, não é. E, portanto, não é aplicável cá. Mais ainda, eles, efetivamente, têm um índice de sinistralidade de 122 mortes por milhão de habitantes contra o nosso, enfim, triste 60 mortes, que temos que baixar. Mas só é possível baixar isto quando houver a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária. Estamos a chegar a 2030, 4 anos, ainda não temos Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária. Que resultados é que nós vamos ter? Enfim, é a questão que colocamos. Colocam-se os 4 horas em ambiente escolar. Enfim, qual é a amplitude positiva? Desculpe, é mais outro erro gravíssimo. Porque o que se passa aqui é que... Eu vou pedir desculpa. Não tem que pedir, prossiga. 9 minutos? Não, está no seu tempo, prossiga. Obrigado. É que, respondendo a esta questão... Obrigado, Sr. Presidente. 4 horas que não estão definidas quais são os momentos. Portanto, na prática, se isto for aprovado pelo Governo, às 12 horas o pai anda com o filho ou o tal cidadão que não precisou sequer trocar a carta de condução e vai fazer economia paralela. Portanto, não podemos esquecer este pormenor. Depois, anda com ele, dá-lhe formação e vai à escola de condução e diz assim, agora quer que me dê as 4 horas para ir, para ir fazer exame. Mas quem é o responsável a propor é o diretor. Portanto, isto aqui não bate a bota com a perdigota. Desculpem a expressão. Nada. Isto não sincroniza. Quem é o responsável? Quem é o profissional? E, portanto, julgamos que, relativamente, as 4 horas é um dos erros que o projeto de lei tem. Nós continuamos a defender a formação como complemento. E aqui há uma situação que tem um benefício. Se a formação for como complemento e tiver regras, quando há atraso nos exames, ela até é vantajosa. Porquê? Se os exames estão atrasados, permite que o candidato ainda possa andar com o tutor até realizar o exame e mantém os automatismos. Portanto, se os exames chegam a agosto atrasam naturalmente, vai haver mais possibilidade de fazer. Então, o complemento será depois da formação dada em escola de condução, depois de propositura ao exame. Perfeitamente de acordo. E, se possível, que seja com a família.
Sr. Deputado, julgo que respondi. Quanto ao Sr. Deputado Jorge Pinto, se a condução acompanhada está incluída na estratégia. Respondo. Não está incluída na estratégia da segurança rodoviária. A estratégia Missão Visão 0 2030, que a ANIEC abraçou também com outro caminho, mas englobado no projeto inicial, que nós temos também a Missão 0. Nós procuramos criar, junto às escolas de condução, a missão de 0 vítimas mortais após o regime de obtenção da carta de condução. Incentivar para que os instrutores possam transmitir essa situação. Portanto, a resposta é claramente, é uma contradição completa entre a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária Visão 0 e este projeto de lei. Quanto aos países europeus que seguiram este regime, ora, depois de uma série de problemas na criação da diretiva, em que a diretiva abandonou a formação acompanhada e vem para a condução acompanhada, os países que a tinham abandonaram também. Portanto, julgo, colocou a questão dos seguros. Bom, nós já temos um parecer em que as companhias de seguro, no modelo em que está atualmente, aceitam o seguro, não por aprovação tácita, mas por aprovação técnica com valores astronómicos. Quanto a este modelo, não há nenhuma companhia que o faça porque o indivíduo não está habilitado. Portanto, respondi à questão. Quanto ao Sr. Deputado Humberto Brito, todos de acordo, temos que eliminar a sinistralidade rodoviária a números que continuam a ser excesso, mesmo que só morra uma pessoa por ano, consideramos excessivo. Disso, extraordinariamente, uma coisa importante. As escolas de condução têm profissionais com formação específica. Por isso, já foquei o agradecimento que temos, na realidade, na publicação da portaria em 2004. Este projeto de lei vem retirar qualquer apetência de técnicos para as escolas de condução, porque não vale a pena. Depois da publicação da portaria 1 de 2024, em que criou as regras de acesso à profissão de instrutor, que até, enfim, estava atrasada e conseguiu-se que agora um condutor com os 3 anos de carta de condução pode se candidatar a instrutor. No anterior regime, quase aos 30 anos, é que ele poderia ser instrutor, isso não pode ser, e neste momento já está. Mas este novo projeto vem a retirar alguém que queira ser. Porquê? Porque, efetivamente, para que é que ele vai para instrutor se pode ganhar ao negro? Quanto, Sra. Deputada Angelita Teresa, este novo projeto, efetivamente, para o ensino da condução, e o novo projeto, não este, porque este já chegamos à conclusão que não pode sair à rua, tem que ficar onde está, é a nossa, com todo o respeito, mas o novo projeto para o ensino de condução melhora, se forem ouvidas as entidades, não seja mais uma vez um projeto de ensino de condução feito em gabinetes como as coisas giras, tem que ser por aqueles que estão dia a dia a verificar o problema. Temos que exigir, estruturar uma fiscalização rodoviária com uma ação pedagógica proativa e não sancionatória. É preciso, dou-lhe o exemplo da Noruega, que implantaram um sistema por excesso de velocidade, em que, além da contraordenação, paga a coima e fica ali parado num número de minutos correspondente ao excesso de velocidade. Acontece que isso diminui a sinistralidade, porque não é o problema de pagar. O problema é que ele fica de castigo na estrada até completar os 30 km horários em minutos correspondentes. Portanto, estas ações pré-ativas e pedagógicas vão melhorar. Quanto aos motociclos, nós estamos neste momento envolvidos também num projeto de habilitar o condutor que anda sem carta de condução, mas habilitá-lo já a ter uma carta de condução sem fazer exame. Enfim, fizeram essa melhoria.
temos que terminar, eu explico-lhe porquê. A tolerância de 6 minutos corresponde ao atraso que a Comissão teve para o receber, uma questão de respeito por si. Obrigado. Muito obrigado. Nós temos também mais trabalhos. Eu queria lhe deixar uma palavra pelos alertas pertinentes que aqui nos deixou, pelos desafios que elencou e pela disponibilidade para trabalhar com todos os que aqui estão. Até a identificação do timing que fez, portanto, quando disse, talvez por prática, foi uma sessão de extrema qualidade de trabalho e tenho a certeza que partidos da posição e da oposição não ficam indiferentes à forma clara e objetiva com que nos trouxe aqui o seu conhecimento, que se transforma numa parceria. Deixo-lhe este agradecimento a título da Comissão. Quanto ao demais, Srs. Deputados, teremos reunião no dia 30 com o Sr. Ministro das Infraestruturas e já com um Presidente mais simpático que este, provavelmente, pode-se dar a possibilidade de termos uma reunião ordinária. Não é certo, mas deixem só isso previsto. Não tomem por garantido, mas pode haver a necessidade de expediente de o fazermos. Obrigado pela forma como cooperaram comigo nestes dias. Pode haver outros em que vão ter que ter este Presidente na mesma, portanto, não correu mal. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Eu dei a tolerância máxima, dei menos à Secretária de Estado, Compreendo porque tínhamos uma agenda para cumprir.